Olá, bem-vindos! Eu sou a Flaviane Aguiar, sou aqui especialista fiscal da TOTUS de Varejo e Distribuição. Eu sou Jussana Silva e estamos aqui com vocês para conversarmos um pouquinho sobre a reforma tributária. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar de um assunto bem importante, que é a reforma tributária. E para a Verdade. gente começar acalmando os corações, vamos relembrar um pouquinho de como que funciona o sistema tributário atual. Ju, fala pra gente um pouquinho como que tá o nosso sistema tributário atual. Bom, o nosso sistema tributário ele está numa forma colapsada, certo? Nós entramos numa situação muito crítica dentro do sistema tributário, devido a normas esparsas, decretos, várias situações que mudam a tributação, concedem benefícios e não tem uma forma igualitária para todos. Dentro do nosso sistema tributário atual, que também é foco da reforma tributária, né, Flaviane? Nós temos a parte destinada à União com os principais tributos, o PIS, a COFINS e o IPI, que são cargas tributárias bem altas, expressivas e que atuam sobre o faturamento das empresas, tá? E nós temos também a parte estadual, né, Flaviane? E as de município, que são do sistema atual de ICMS e ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Isso. E é importante dizer que todos os impostos que nós temos no país são definidos por uma lei regulamentar nacional. Entretanto, a administração da arrecadação e o uso desse dinheiro fica a cargo dos entes que foi falado aqui. Do município fica o ISS, do estado o ICMS e da União o PIS, COFINS e o IPI. Então, Exatamente. isso é o formato que nós temos hoje de tributação. Então, diante disso tudo que a gente vive hoje, o que efetivamente motivou a mudança da reforma tributária? Bom, a reforma tributária, ela não é algo novo, tá? São vários anos de vários estudos, tentou se mexer de várias formas dentro do sistema tributário brasileiro. E a proposta que nós temos, que foi convertida em lei, ela é a junção de dois projetos, que é o 110 e o 45, que veio agregar até a parte da publicação da emenda constitucional, que prevê a reforma tributária, a emenda constitucional 132. Então, assim, são vários fatores que a gente tem aqui. A gente elencou aqui, né, Flaviane, alguns dos fatores que são extremamente importantes, né? Então, quando a gente vem falar aí do tempo gasto, né, com os tributos, as empresas brasileiras, de um modo geral, elas, mesmo assim, empresas de médio porte, elas gastam em torno de 1.900 horas, né, para se fazer toda a gestão do tributo, a gestão de tributação, apuração dos tributos. Fora a parte que, como cada ente regulamenta o seu imposto, cada um dá as suas normas. Então, se uma empresa trabalha em 3 estados diferentes, digamos que essas horas aqui tripliquem, porque cada estado tem a sua regulamentação. Exatamente. Então, se a gente pensar em uma forma geral, outros países, a média de gasta de horas para poder fazer toda essa gestão em relação aos tributos é muito inferior, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Em um estudo, a média global dos outros países são de 206 horas. Comparado à gestão do Brasil, é bem grande o trabalho, a equipe que se precisa envolver nessa gestão de apuração de tributos. Além do grande risco que o contribuinte corre de fazer algo errado, porque quanto mais lei tem, mais regras tem, mais o risco de apurar alguma coisa errada e pagar uma multa aí. E aí são muitos fatores de risco também que entram nesse processo. Então, se nós vermos ali, dentro desses estudos que foram feitos, pela própria ICP Brasil, pelo IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento de Varejo, né? Nós temos ali envolvidos em gastos com gestão de contencioso, ou seja, gestão de fazer o certo, mais de 181 bilhões do PIB brasileiro é gastado nessa gestão, certo?
é muita informação envolvida, né, Sim, Flaviane? muita, Né? muita informação. E o valor do produto, ele acaba sendo impactado, ou seja, quando você, consumidor, entra num estabelecimento para fazer aquisição de um produto, ele acaba ficando muito caro. Dá para você ter uma noção quando você pega uma situação que tinha muito recorrente, né, Flaviane, que era o dia sem imposto. Quando você ia abastecer o seu carro, quando você ia comprar um produto daquelas empresas que participavam desse programa do Dia Sem Imposto, você conseguia absorver quanto da carga tributária é custo do produto. E no formato tributário que nós temos hoje, essa carga tributária ela está invisível ao contribuinte. Apesar de ter normas que orientam colocar no cupom fiscal, não é algo que você vê na prateleira. Então você bate o olho naquele produto, você não sabe o quanto da sua bolacha é imposto. Então, assim, Exatamente. não é tão transparente para a pessoa que consome, que é o principal da cadeia. Exatamente. Então, assim, quanto de fato custa um produto para o consumidor final? Então, a proposta da reforma tributária, né, Flaviane, é trazer uma igualdade, uma forma uniforme para todos. Por quê? A mesma bolacha, vamos usar o exemplo da bolacha, que eu compro aqui no estado de Goiás, e a mesma bolacha, a mesma marca, ali no DF, né? Ela pode sofrer alteração, porque ela é influenciada pela carga tributária do ICMS, do serviço que está ali envolvido. Isso, então isso tem algo bem impactante, né? São grandes fatores, como a Jussana comentou, tem muito tempo que vem sendo estudado. O melhor formato para poder tentar simplificar o nosso dia a dia, nós como contribuintes, nós como trabalhadores da área fiscal. Então foi um estudo nacional e internacional que identificou que não dava mais para seguir do jeito que estávamos. Exatamente. Então agora explicando um pouquinho do que é a reforma tributária em si, Ju, o que a gente tem de mudança nesse novo modelo que está sendo proposto? Bom, aqui a nossa conversa, é importante a gente alinhar que essa conversa que nós estamos tendo aqui é uma visão ampla e de uma forma muito lúdica sobre a reforma. Lógico que os embasamentos legais estão aí e direcionado a todo o sistema tributário, haveremos aí outras falas, outras conversas, outros bate-papos para que a gente possa adentrar de forma intrínseca na norma, né? De que a gente possa estar falando direcionada a cada ponto legal, né, Flaviane? Isso. Mas para contextualizar, a gente precisa entender de onde veio essa história toda, né? Que parece que vai complicar muito, e para que a gente possa situar realmente do que realmente está em pauta nas leis, né? Então, dentro da reforma tributária, que ela foi sancionada pela Emenda Constitucional 132, ainda se precisava das adições das normas de fato de trabalho, das execuções, né? Então, aí nós podemos falar que é assim, nós temos a norma geral e precisamos, né, das normas menores que vão falar como cada coisa vai acontecer e quando elas vão acontecer, como elas vão acontecer. Nós tivemos recentemente publicação esse ano, né, Flaviane, da Lei Complementar 214. A Lei Complementar 214, ela advém do PL 68, que ele está consolidado ali sobre as questões mais importantes, que é os documentos, o split, o cashback, né? E como isso tudo vai acontecer, né, Flaviane? Então, a gente tem várias situações ali. Primeiro, que motivou tudo isso, né? Que é uma simplificação, uma clareza, uma uniformização, né? Trazendo os impostos para uma mesma base, né? Então, a gente vai ter aí a conversão dos impostos atuais que temos, o PIS, o COFINS, o IPI, o IS, o ICMS, né? A adoção da tributação no destino é um outro ponto muito importante aqui, ó. A adoção da tributação no destino. O imposto será cobrado
onde o bem ou serviço for consumido. Flaviane, isso não parece algo familiar? Sim, tem algo que a gente tem bem parecido hoje em uma das nossas grandes variações do ICMS, que é o diferencial de alíquotas. Ele traz um ajuste da carga tributária dependendo de onde for consumido o bem. Então, estudando o mercado internacional, observou-se que o tributo ele tem mais a ver com a região de consumo. Então, se eu compro a minha bolacha aqui no Goiás, eu vou comer ela aqui em Goiás, a menos que eu vá para outro lugar. E nisso eu tenho uma transição de local de consumo. O ICMS tentou arrumar isso, criando várias coisas, né? Com isso, o diferencial de alíquotas teve uma regulamentação específica para consumidor final, depois teve uma queda gradativa de alíquota. Então, tudo isso foi tentando ajustar esse déficit que nós tínhamos da distribuição de imposto a nível de consumo. Tanto que o ICMS a nível nacional, nós temos alíquotas diferentes no mesmo país. E isso impacta diretamente na distribuição do consumo e do imposto. Ai, Flaviana, essa questão do alíquota diferente dentro do mesmo país, é como se estivéssemos considerando 27 unidades da federação como países diferentes. E o que é diferente dentro do próprio estado, né? Ainda temos essa questão toda. Por quê? Nós temos benefícios fiscais, isso estamos falando somente em ICMS, tá? Concedidos dentro do próprio estado, né, Flaviane? Que mexe com toda essa carga tributária que influencia no valor da bolacha. Então, isso é um grande impacto. O principal impacto, na verdade, vai ser essa questão do local do consumo. E um grande impacto para nós como consumidores também vai ser a tributação em cima do valor integral do produto, que é o IVA. Nos Estados Unidos já é comum você ir no mercado, comprar um produto de prateleira e pagar outro no caixa, porque o imposto é calculado no momento do pagamento, no momento da passagem do PDV. A ideia do IVA dual foi justamente trazer essa clareza de o quanto você está pagando de imposto. O quanto aquele produto custa na prateleira e o quanto ele vai custar para você no momento da compra. Isso é verdade, né, Flaviane? Você falou aí sobre o IVA que tem lá fora. Toda essa parte também foi feita olhando como acontece o processo tributário em outros países. Mas dentro do Brasil, o Brasil sempre foi um quê diferente, um pouquinho diferente, né, Flaviane? A carga tributária, as complexidades tributárias aqui no Brasil sempre foi um dos grandes questionamentos da economia internacional, né? Para empresas para se adequarem para se trabalhar aqui dentro do Brasil, sempre foi questionado muito isso. Em relação ao IVA, diferente, vamos ter aqui uma diferenciação sobre essa questão do IVA. Por quê? Em outros países existe um único IVA, numa carga tributária completa. E aqui no Brasil nós tivemos a questão do IVA dual, né? Então, é uma diferenciação também. Mas o que é interessante, né, Flaviane, que eu acho que é importante a gente colocar, que a lei, ela trouxe uma parte muito importante, que é a base de cálculo única. Isso é muito importante, porque hoje nós temos uma base de cálculo para o PIS, uma para o COFINS, uma para o ICMS, outra para o ISS. Hoje, então, assim, são várias questões que influenciam essa base de cálculo. Com a normativa, a base será a mesma base aplica-se para o IBS e para o CBS, né? É um ganho e um avanço dentro do sistema tributário muito importante. Muito bom. E tira também aquilo que fere diretamente a lei no que diz respeito à bitributação, que calculava-se imposto em cima de imposto. E isso trouxe várias discussões, como a gente teve a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. Exatamente. Então, o formato da legislação já prevê que isso não vai acontecer, porque define uma base similar. Exatamente. E é aí que entra no ponto aqui, ó, sobre a não cumulatividade plena, né, Flaviane? Que é justamente o que você falou. O imposto incide na base do outro, que incide na base do outro, é meio que uma cascata, certo? Aqui não. Nós vamos pegar o valor da bolacha, né, Flaviane? Digamos que nós temos ali uma bolacha custando R$10 o pacote. Esse é o valor do produto, certo? Então, teoricamente, nós vamos ter ali agregado a esse valor da bolacha, mais
o IVA pertencente a ele, mais a carga tributária dos novos impostos, né, Flaviane? Isso, então simplifica e unifica também a estrutura de cálculo e de apuração que nós temos no país. Então, falando aqui um pouquinho mais da estrutura que nós teremos, que a gente já comentou, como que será a conversão dos impostos antigos para os impostos atuais? Bom, nós vamos ter, então, a convergência do nosso sistema atual de forma gradativa, né? Então, a gente vai ver o período de transição, é um período longo, é um período que todo o sistema precisa ser adequado, né? Então, não é somente os sistemas operacionais de informática que atendem as empresas. Toda a sociedade sofrerá como um todo diante dessa mudança. Então, nós vamos ter a convergência do imposto de serviço hoje praticado pelos municípios e do ICMS, que é praticado pelos estados, convergindo para o imposto sobre bens e serviços do IBS, certo? E teremos os impostos que hoje coordenados pela União, que seria o PIS e o COFINS, convergindo para a contribuição sobre bens e serviços. É uma diferença muito grande. Por quê? Se a gente for pensar no ICMS, né, Flaviane? O ICMS ele está ligado à circulação da mercadoria e não sobre o consumo e o uso do bem. Isso. Né? A mesma coisa sobre o IS, né? Tá ligada à realização do serviço. A prestação do serviço. E tanto que nas leis municipais, inclusive na lei que define as orientações do IS, ele fala que algumas atividades, hoje o IS é recolhido no município de prestação ou no município do prestador. Isso. Então, essa distinção que nós temos na lei, inclusive essa lei é bem gigante quanto diz respeito às atividades, nós teremos uma unificação. Tanto um quanto o outro será no local do consumo, ou no caso da prestação. Exatamente. E outra coisa que me recordo aqui, Flaviane, que nós temos dentro da carga tributária do ICMS várias situações de incidência ou não, né? Então, nós vamos ter uma mudança muito grande sobre isso. É um ponto extremamente importante que vale a pena parar e fazer uma boa leitura da norma, tá? Isso é bem importante. E sobre o PIS e COFINS, a gente tem aqui, né, o PIS e COFINS ele incide em 1 milhão de coisas, não somente sobre o consumo das coisas, ele incide sobre receitas financeiras, sobre aluguéis, sobre locação. Então a gente tem aqui uma definição mais clara de onde será cobrado o PIS e COFINS. Isso é uma informação uma outra muito coisa importante. que é engraçado, porque a instituição do PIS e da COFINS, muitos e muitos tempos atrás, ela ficou condicionada que ela seria sobre o faturamento, né? Mas foi se fazendo adendos da lei e acabam, né, consequentemente, incidindo sobre produtos, né? Então, nós temos produtos que são suspensos de PIS e COFINS, reduzidos à alíquota zero. A gente teve uma grande transformação na forma de apuração há alguns anos atrás do PIS e da COFINS, né, Flaviane? Sim. E trouxe uma mudança extremamente importante, que foi a instituição da apuração do PIS e COFINS pela AFD Contribuições, né? Então, teve uma grande mudança. Por quê? Antes a gente não tinha uma clareza da forma de apuração, do recolhimento, não era visível essas informações acontecerem para as empresas. E agora trouxe uma clareza muito grande e agora mais ainda com a certeza. unificação para o CBS. Então, ainda nesse ponto, a gente tem o IS, a gente não pode esquecer do nosso querido imposto seletivo. Ele não tem diretamente um imposto atual ligado a ele é um tipo de tributação diferente e que vem com uma importância social muito grande, né, Jussana? Ele vem com o intuito de trazer uma conscientização, não somente uma igualdade tributária. É uma conscientização sobre o uso e o consumo. Por quê? O imposto seletivo, ele foi apelidado carinhosamente de imposto do pecado. Por quê? Estaria muito ligado ali ao pecado capital, né? Então, há uma questão do que é supérfluo, né, Flaviana? Vamos falar assim, supérfluo? Porque se a gente for pensar, ele pode ser supérfluo ou
prejudicial à saúde, a sua ou de outras pessoas. Um exemplo claro é o tabaco, né? O tabagismo, né? Então, ele entra nessa carga do imposto seletivo. Assim, nós teremos os impostos, o IBS, o CBS, e para esse tipo de produto, né, ele vai ter que pagar um pouquinho a mais para compensar tudo aquilo que precisa ser feito para cuidar do dano que foi deixado, né? Mais ou menos isso. Vou cobrar um adicional a mais porque isso vai acrescer o sistema médico, né? Os cuidados que precisa ser feito com a saúde devido ao dano dos cigarros. Essa é a visão e a proposta que foi colocada e a defesa que foi feita da justificativa do porquê se implementar isso, né, Flaviane? Isso. E diferente do que muita gente achou, a lei passou com muita rapidez, foi aprovada muito rápido, porque os impactos sociais dessa lei serão muito grandes. O desincentivo ao consumo de álcool, por exemplo, reduz grande número de incidentes, de acidentes, de despesas médicas que o Sistema Único de Saúde tem. Então, é uma lei que foi aprovada com muitos detalhes. Recomendo que você dê uma olhada nos itens que entram lá. Está muito detalhado. Sim. O percentual alcoólico que tem em cada bebida ou que vai ser tributado. Então, é algo novo que a gente vai receber aqui nessa reforma tributária, mas que nós acreditamos que vai ter um impacto social muito relevante. E assim, Flaviana, a gente tem também a questão dos jogos de azar, né? Eles entraram, era uma parte muito obscura da tributação, né? E eles entraram nessa parte dos jogos de azar, principalmente pelo dano financeiro e psicológico que pode se causar. É importante dizer também que as nossas leis foram feitas há muito tempo atrás. Então, quando a gente vem para uma nova era, uma reforma tributária feita basicamente no século XXI, a gente tem uma realidade totalmente diferente de consumo, de vícios, de experiências. Então, com a internet, o mundo muda, né? Então, agora a gente tem leis que realmente adaptam aquilo que são a nossa realidade. E tirando o IS, sobrou ainda o nosso querido IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Nós tínhamos ali a previsão dele, né, Flaviane? Ele está sendo extinto em 2027. Porém, né, nós tivemos ali a surpresa que o tributo ainda continuará vigente, né? E as principais medidas para as alterações do IBS e do CBS, né, são as alterações de creditamentos, né, do IBS e o CBS estão ali. Mas em relação, nós também tivemos aqui a possibilidade, né, de ampliação da incidência do imposto de bens produzidos na Zona Franca de Manaus, que é uma área que sempre foi feita de benefícios e incentivos fiscais. Isso. E é muito importante dizer que a gente vai estar aqui sim com o IPI por mais um tempinho, mas a proposta que foi feita é trazer uma alíquota zerada. Então, zerar a alíquota não é a mesma coisa que morrer o imposto. A gente pode ter uma alíquota sendo acrescida aí a qualquer momento. Então, é um imposto que vai continuar com a gente por mais um tempo, talvez traga mais novidades no futuro, né? Exatamente. Por quê? O que a Flaviane disse quando você tem a incidência existe, porém ela está incidindo sobre uma alíquota zero. Você multiplicar um valor por zero, é zero, né? Então, não vai haver incidência. Mas não quer dizer que no futuro, alguma coisa que possa ter, seja necessário acrescer uma nova alíquota ali para que incida, né, Flaviane? Sim. Então, o IPI continua com a gente aí mais um tempinho. Exatamente. E aí, falando do que já muda, a gente prepara o nosso coração para algo muito importante, que é o período de transição. A gente tem muito aquela fala, né? Os transtornos vão passar, mas primeiro a gente precisa passar por eles. Então, o período de transição, ele é um período muito importante para nós como sociedade, para nós como tributaristas e para nós como empresa, porque nós vamos desfrutar aos pouquinhos daquilo que vai ser a nossa realidade daqui a um tempo. Tenha o coração aberto, porque muitas coisas vão mudar. O que a Flaviane está falando é que quando se tem uma proposta de alteração,
para que se seja feita uma alteração, ela tem que ter muito valor, ela tem que agregar valor. Então, a proposta da reforma tributária, ela tem que demonstrar que vai ser bom, que vai ser importante porque vai trazer valor, vai trazer melhorias, né? Então, tudo isso vem, né? Mas, quando eu estou falando em mudança, vamos fazer um comparativo, né, Flaviane? Reformar uma casa com você dentro dela. É o que está acontecendo. Estamos reformando a nossa casa, mas continuamos morando dentro dela. Então, a gente vai ter um período de transição, é mais ou menos assim, agora vai reformar o quarto, então não podemos usar o quarto, vamos mudar, né, para a sala, mais ou menos isso. Nós estamos mudando o sistema tributário brasileiro, mudando a sociedade como um todo, estamos convergendo todas as informações, estamos buscando a simplificação, mas primeiro isso vai ter que conviver, a gente vai ter que ficar morando ali dentro dessa casinha com o IPI, com o ICMS, com o IS, com o PIS, com a COFINS e os novos tributos. Isso, né? Tem que ampliar o coração para receber todo mundo, viu? E uma coisa muito importante de se falar sobre a transição é que a lei que aprovou a reforma tributária, ela não trouxe, né, Jussana, uma alteração só sobre o consumo. Nós teremos ainda, estamos aguardando as regulamentações sobre o tema, mas teremos alteração no imposto sobre patrimônio e no imposto sobre a renda. Então, a gente acredita que esse período de transição, ele vai envolver mais áreas da sociedade do que somente o consumo em si. A mudança, conforme eu disse, é uma mudança que não acontece só para os sistemas, não acontece só para o faturamento das empresas. Ela entra de ponta a ponta, inclusive sobre a seguridade das informações, né, Flaviane? Sim. Então, esse período transitório, ele é extremamente importante para que possamos fazer um bom saneamento das informações que a gente trafega, dos nossos cadastros, né, de como eu compro, como eu consumo, onde eu consumo, eu pensar, né, de forma diferente. Todo esse é um contexto muito importante. Isso. É o famoso da obra, né? Não ia mexer não, mas já que eu vou ter que derrubar, já vou fazer isso. Então aproveita esse momento para poder refletir. E aí, falando um pouquinho especificamente sobre o consumo, a gente tem aqui um cronograma, né, do nosso período de transição. Isso. E tem muita coisa pela frente, né, Jussana? Lembra que eu falei que nada começou hoje. Não começamos. Nós estamos vivendo a reforma há um bom tempo, né, Flaviane? Então, aqui, o que é importante? Que em 2023 nós tivemos a conclusão, a votação da emenda constitucional 132, que altera, né, a base estrutural do Código Tributário Nacional, né? Então, vai lá e tem toda essa mudança. Isso em 2023. 2023, 2 anos? Sim, logo ali. Logo ali. Aí nós temos aqui o início da transição, que é a primeira versão das notas técnicas, as publicações das leis complementares, aqui, ó, de 2024 e 2025. Por que eu trouxe aqui primeiras versões das notas técnicas? Porque toda a sociedade, todo o governo também tem que se preparar. E hoje, como que é feito a movimentação de mercadorias, as transações comerciais, né? Serviços também, é através dos documentos eletrônicos, a grande maioria, os documentos eletrônicos. Então, para as mercadorias, o principal documento é a NFE, no modelo 55. Para as operações de transporte, circulação da mercadoria, logística da mercadoria, o principal documento utilizado é o CTE. Para a comercialização no varejo, o documento importante lembrar, porque nós tivemos mudanças significativas para isso, né, Flaviane? Sim. Que é a NFCE, que é o modelo 65.
E nós temos aí a nota de serviço, dentro de uma estrutura que, por ser autorizadores, cada município pode fazer adaptações em layouts próprios, né, Flaviane? Então, qual que foi o cenário? Os estados, a União, os municípios estão uma força-tarefa conjunto. Existem vários grupos de trabalho, cada um cuida de um pedacinho, porque se pôr todo mundo dentro de uma sala para conversar, é a Torre de Babel. Não vamos nos entender, né? Então, cada um, olha, você fica com esse pedacinho, discute, vê, e depois a gente consolida tudo isso. A consolidação dessas informações será muito importante, né? E é legal falar sobre a transição, que a gente tem um comitê gestor, algo que nunca tinha tido, né, no país, nessa estrutura, para fazer com que essas informações fluam de maneira corrente. Igual a Jussana falou, se pôr todo mundo numa sala, talvez não saia alguma coisa. Mas tendo um comitê gestor, a gente percebeu que está fluindo muito mais as informações entre os órgãos. É uma reclamação constante que nós tínhamos da classe de contadores, que os órgãos não conversam entre si. Um determina uma coisa que vai contra a lei do outro. Então, a reforma tributária trouxe essa proximidade entre os órgãos, a gente está vendo isso claramente. E a ideia desse comitê gestor é que ele não desapareça com o fim da transição, mas que ele nos acompanhe aí até que estejamos confortáveis. A instituição, a gente tem que falar aqui do comitê gestor, porque nós teremos o comitê gestor que fará a gestão dos tributos. E os comitês que estão sendo feitos numa gestão unificada para discutir os assuntos inerentes à reforma, né? E um desses, que é a parte que é cuidada aqui pelos documentos fiscais, o intuito dessa publicação, antes que houvesse a publicação da Lei Complementar 214, foi adaptar os nossos modelos atuais de documentos, né, Flaviane, para que fosse possível trabalhar no processo transitório. Aí a pergunta que não quer calar: a gente vai ter só um documento único, né? É possível, mas não nesse momento. Por quê? Estruturar tudo isso com uma reforma tributária alinhada, criar um documento único seria muito oneroso para os entes. Então, vamos adaptar o que nós temos até o período transitório e daí para frente vai ser revisto o processo. Com certeza, se o intuito da reforma é simplificar, nós vamos ter aí grandes discussões para a elaboração de um único documento. Então, aguardamos ansiosos. Com certeza. Estamos aqui, então, a parte da cobrança do IBS, do CBS aqui em 2026, né, Flaviane? Que é no próximo ano. Fiquem bem atentos, tá aí bem a gente tem que entender uma questão. Aqui, quando a gente está falando de cobrança, é as informações que serão embutidas nos documentos, né, Flaviane? Porque eu até estava lendo uma matéria sobre o pronunciamento do secretário API, falando que, em relação à cobrança do valor, ele será gradativo e, inicialmente, ele não acontecerá em 2026, mas sim em 2027. Então, nós teremos um tempo de teste a nível de documento eletrônico, o que é também muito importante, porque hoje nós não temos todos os tributos apurados exclusivamente em cima do documento eletrônico. Exatamente. Por isso que nós teremos um período de adaptação para que isso ocorra, para que as empresas entendam que a nota fiscal, o XML, o DANF que sai da sua empresa, ele é um documento 100% fiscal. Então, o seu imposto vai ser apurado em cima daquilo. A nota que você recebe do seu fornecedor, o seu crédito vai ser apurado em cima daquilo. Então, a ideia é que a gente tenha essa experiência e nos adequem como sociedade, como empresas, para esse novo formato, onde o documento eletrônico, onde o documento daquela atividade, ele é a supremacia da regulamentação tributária. Exatamente. Porque se nós formos pensar, muitas atividades, elas estão fora do sistema de emissão de documentos fiscais que acobertem, né, as operações, né, Flaviane? E agora não, isso tudo converge para a parte dos documentos e eventos, né? Então, nós vamos ter aqui, em 2026, essa parte da implementação, né, das regras em relação aos documentos. Teremos lá a previsão de extinção do PIS e da COFINS,
em 2027, né? A redução ali da parte do ICMS, que vai convergir para o IBS, ela vem aqui de forma gradativa também, né, Flaviane, falando da redução das alíquotas do ICMS para o IBS, de 2029 a 2032. Tá? Então, existe ali um plano ali até a extinção em 2033 do ICMS e também do IS. Então, a gente tem aí alguns anos para poder caminhar e a gente entende que esse processo de adaptação vai ser um pouco trabalhoso, mas a gente vê que logo ali na frente nós já teremos um modelo tributário bem definido e padrão para todos os impostos. A gente tem uma previsão, olha só, a reforma mesmo da casa, né, Flaviana? Vamos falar assim, a reforma dos cômodos da casa que a gente está morando, a previsão de término dela é lá em 2078. Então, é esse o período de convivência, de toda a transição que será necessário, né? É bem extenso. Isso. Que é uma mudança de muitas coisas, né? Uhum. Mas então, entendendo a mudança, entendemos os novos tributos, agora como fica os nossos créditos? Porque hoje, cada regime apura o crédito de um formato. Nós temos os regimes cumulativos e não cumulativos, e eles não são similares para todos os impostos. Eu posso ter o regime cumulativo em um tributo e em outro ser não cumulativo. Então, isso impacta no processo de apuração. Eu acredito que seja um dos fatores que mais gasta horas para poder fazer uma apuração, que é a apuração de créditos. E isso, como que fica? Uma vez que a gente mudou aquilo que diz respeito à apuração, ao crédito, à operação e à documentação das operações. Bom, isso é uma parte muito importante. O que a Flaviane colocou é que essa questão da não cumulatividade, da cumulatividade, ela existe hoje no nosso sistema e ela ainda vai conviver para os impostos, vou chamá-los aqui de antigos, obsoletos. A ideia é que a gente já está lá em 2033, né, pelo menos. Então, eles vão ainda existir, mas dentro do novo sistema tributário, dentro da reforma, a base uma só, e permite-se que ele não seja cumulativo, né, Flaviane? Ou seja, cada ponta poderá tomar o crédito. Então, só recapitulando aqui para quem não sabe o que é cumulativo e não cumulativo. Em um regime, eu pago uma alíquota de imposto menor, mas não tenho direito ao crédito na aquisição de mercadorias ou de serviços. Em outro regime, eu pago uma alíquota padrão e a cada movimentação de entrada ou de aquisição, eu tenho direito a um crédito que eu guardo e me compenso no processo de apuração ali do imposto. Então, basicamente, seria o famoso pontos do cartão que a gente tem. À medida que você compra, você pode juntar pontos ou não. Então, hoje, os impostos, ele tem esse formato. Essa é um bom comparativo, essa questão do cartão. A gente até comentou que foi feito um vídeo institucional pelo governo, que a gente até achou interessante a forma muito lúdica que foi apurado, né? Considerou a questão dos créditos como se fosse um cartão de débito, né? Onde é depositado um valor naquele cartão e que você vai usando, né? Bem interessante isso. Sim. O comparativo é muito interessante. Porque hoje, dentro do nosso sistema atual, o governo deposita o valor do crédito, vamos pensar em relação à mercadoria, né, Flaviane? Vamos pensar no valor de mercadoria mesmo. Então, numa empresa, se a gente for pensar aí do ICMS, eu estou vendendo uma mercadoria para você, sou o seu fornecedor, certo, Flaviane? Então, eu vou dizer que eu vendi uma mercadoria para você, suposição R$1.000 de mercadoria, né, e tem um valor de imposto de R$100. O governo, no momento que eu emito essa nota, o governo vai lá e deposita um valor de R$100 no crédito do cartão, né, um valor para a Flaviane de R$100. Aí ela vai vender essa mercadoria, né? E ela vai vender essa mercadoria e vai apurar um valor de R$110 de ICMS.
Mas lembra que o governo já depositou lá um valorzinho de R$ 100? Então, quanto que ela tem que recolher de fato para o Estado? Ela vai recolher apenas os R$ 10, que é a diferença, que compensou um com o outro, né, Flaviane? Porém, o Estado, ele tem que arrecadar, não é só R$ 10, ele tem que arrecadar 110. Mas digamos que a Jussana jamais vai pagar esses R$ 100. É onde acontece muitas situações em que o Estado fica num prejuízo, num déficit financeiro para os cofres públicos, né? Então, isso acontece. Se a Jussana não pagar, ele já acreditou os R$ 100 para a Flaviane. A Flaviane já pagou o imposto dela, mas o Estado só recebeu R$ 10. Por quê? Porque eu não recolhi o meu. Agora, a mudança, o que da mudança está aí, né, Flaviane? Porque o Estado só vai depositar os R$ 100 para a Flaviane quando a Jussana, que vendeu a mercadoria, pagar. Não é isso, Flaviane? Isso é uma mudança de comportamento. A gente tem hoje um número de devedor contumaz no Brasil muito alto. Muito alto. Empresas que fecham e abrem falência por conta de débitos tributários. E isso fez com que a nossa carga tributária inchasse. Por isso que a gente tem alíquotas diferentes e tudo mais que a gente já conversou aqui antes. Então, a grande mudança em relação ao crédito é que você sempre terá direito a crédito na aquisição. Entretanto, esse crédito precisa ter sido pago pelo seu fornecedor. Então, em todos os momentos da cadeia, vai ser verificado se o seu fornecedor pagou efetivamente. Aqui a gente tem uma boa definição disso, e aqui a gente traz aqui os pontos que está lá dentro do regulamento, né, da Lei Complementar 214, que o crédito tributário está vinculado ao pagamento do tributo na etapa anterior da cadeia produtiva. Você tem direito, mas eu preciso pagar, né, Flaviane? Sim. Porque você quer tomar o crédito. E só poderá ser aproveitado mediante aprovação de quitação, né, quando é quitado aquele valor. A compensação dos créditos ocorrerá por meio do sistema eletrônico integrados, garantindo mais segurança e eficiência. Aqui é um ponto importante, né, Flaviane? Porque traz o sistema financeiro, monetário, informatizado para dentro dessa brincadeira aqui nova também, né? Isso. Por quê? Dentro da normativa, a Flaviane, que comprou a mercadoria e que tem o crédito de R$ 100, ela pode optar por pagar o crédito, né? Pagar aquele valor para o Estado, para que fique o quê? Para que ela possa fazer o uso. Isso, Né? eu posso antecipar esse recolhimento. O ICMS tentou ajustar de todas as formas isso. A gente tem, inclusive, o ICMS antecipado, que tem essa visão de trazer o imposto. A substituição tributária, né? Isso, para antecipar na cadeia e garantir que ele vai receber. Agora, com a reforma tributária, isso ficou mais simples. Tendo também a evolução tecnológica que a gente teve no meio bancário, como o Pix, por exemplo, que proporciona identificar instantaneamente se aquele documento foi ou não pago. Então, traz para perto aquilo que a gente precisa, que é ter certeza do crédito e do recolhimento do tributo, mas também deixa a gente, como consumidor, mais seguro de que a gente não vai estar pagando uma carga tributária de alguém que não pagou na cadeia. Porque hoje, o que acontece? Nós que somos os consumidores finais, que compramos na prateleira, levamos esse prejuízo que está vindo dentre a cadeia de pessoas que não pagaram fisco para nós, porque nós, como contribuintes, no sistema tributário atual, não temos direito a crédito, a gente só paga. Então, isso é uma grande mudança para nós, como sociedade, que vai ter um grande ganho. Porque garantindo que foi recolhido o imposto, a gente acredita que a carga tributária não vai crescer tanto. Porque todo mundo vai estar pagando a sua parte e comendo a fatia do bolo certinho. Exatamente. A distribuição será igualitária, né? Então, aí a gente vai ver que o documento fiscal, ele funcionará ali, né, Flaviane, como uma confissão de dívida. Quem deve o imposto é quem está vendendo, ou seria o fornecedor. O adquirente tem direito ao crédito. Mas vamos pensar aqui, o adquirente poderá se tornar fornecedor, né, Flaviane? Sim. É uma cadeia, um círculo, né? Então, em situações eu posso ter a tomada do crédito
Mas isso é preciso que esteja confessado lá como uma dívida realmente para os entes, né? Isso. E mais uma informação importante sobre essa questão do documento eletrônico. Lá no nosso cronograma, efetivamente os impostos vão ser colocados dentro do documento eletrônico em 2026, que é no próximo ano. Isso. Entretanto, os entes que regulam esses documentos já falaram que a partir desse ano a gente já vai poder incluir o grupo desses tributos. Então vai ser uma experimentação de vermos como que vai ser o comportamento social com esses novos impostos, né? É claro que não vai ter o recolhimento, como a gente já conversou, mas é muito importante que a sua empresa esteja atenta que, apesar disso ocorrer somente em 2026 como uma regra obrigatória, nós já podemos desfrutar dessa experiência agora em 2025 no segundo semestre. Então, isso é bem importante. Será um período de teste para a emissão dos documentos, né, Flaviane? Isso é importante a gente deixar bem claro. Isso, e se o seu fornecedor não tem o grupo de ICMS ou CBS lá, você não vai conseguir fazer o seu creditamento, tá? Isso é muito importante. Então, já falado de como vai funcionar a nova estrutura de crédito, vamos entender um pouquinho o que vai ser de fato na operação, com valores, com exemplos de como vai ser a nossa realidade a partir da reforma tributária. Então, nós vamos trazer aqui para um cenário, pessoal, onde nós vamos poder ver na prática tudo o que está acontecendo em relação à tomada do crédito e à incidência do IBS e do CBS, né, Flaviane? Aqui nós trouxemos uma etapa produtiva, uma cadeia evolutiva da produção rural até o nosso consumidor final. Lembrando que o nosso produtor rural hoje, no sistema atual hoje, ele está de fora de toda essa cadeia. Por quê? O produtor rural, em relação à tomada de crédito do PIS, da COFINS, dos insumos que ele compra para produzir o algodão, está de fora porque ele está num regime de benefícios fiscais. E em relação ao ICMS, também, dentro de cada regulamento de estado, tem um capítulo destinado às atividades rurais em que ele fica fora dessa parte da incidência do ICMS, da tomada do crédito, né, do ICMS para as operações. Mas para produzir o algodão, nosso produtor rural precisa investir. Então, hoje, o sistema produtivo ele vai fazer com que o produtor rural, o fazendeiro, né, ele saia desse papel costumeiro que a sociedade colocou para o empreendimento rural de fato, né, Flaviane? Então, vamos ter também essa mudança. Nós temos destinado ali dentro da emenda constitucional toda uma parte destinada ao agronegócio, na atividade agrícola ali, que é muito interessante. E aqui, trazendo esse nosso empresário para o sistema, vamos voltar a falar que nessa nova sistemática ele faz parte de toda a cadeia. Ele toma crédito, ele concede crédito, né, Flaviane? Aqui eu tenho, então, a questão da produção de um algodão que no final vai virar a nossa blusa, a nossa camisa, que vai ser comercializada ali numa loja de varejo. Então, na cadeia nós temos o nosso produtor rural vendendo, né, um produto, fardo de algodão, por um valor, agregando o IVA, nós colocamos um IVA aqui exemplificando, e no caso ele vai ter a incidência do imposto. Lembra que a gente falou que cada um tem que recolher o seu pedacinho? Nessa parte aqui, né, Flaviane, o nosso produtor rural, ele teve a incidência do imposto, e o que ele tem que fazer? O nosso produtor, ele recolhe o valor de 25% do imposto nesse exemplo aqui. O IVA aqui nada mais é do que o imposto que a gente está falando aqui, a junção dos nossos amiguinhos IBS e CBS juntos. Então, o produtor rural, quando ele entra na cadeia, ele assume a responsabilidade de fazer o pagamento e o recolhimento do imposto no processo de venda, para que aí também ele possa ter o direito ao crédito na entrada. Exatamente, né? Então, aqui nós temos aqui a indústria que comprou o fardo de algodão, vai beneficiar, vai trabalhar e transformar esse fardo em um
tecido, né, Flaviane? E é muito importante para as indústrias esse ponto, porque muitas vezes quando é comprado de produtor rural, a indústria não tem direito a alguns créditos, justamente porque o produtor rural ele não tem a condição de contribuinte na maior parte das sistemáticas de tributo. Então a indústria agora, ela não é mais o ponto de partida do recolhimento do imposto, e sim o produtor rural, que está um pouquinho antes dela. Exatamente. Então, aqui, lembra que o produtor recolheu o pedacinho dele lá. No nosso exemplo, cadeia feliz, né? Comando feliz. Ele recolheu o pedacinho. A nossa indústria de tecelagem pegou esse algodão, trabalhou, agregou a margem de lucratividade dela, agregou os custos produtivos, precificou o tecido e vai vender para a fábrica, que vai cortar e produzir o tecido. Nessa cadeia, ela vai aproveitar o crédito que o nosso produtor rural já pagou do imposto e vai recolher somente a diferença, certo? Chegou aqui na fábrica, o que acontece aqui, né, Flaviane? O mesmo processo que aconteceu na indústria. Ele faz o processo de fabricação, agrega a sua margem, define um preço de venda e tributa em cima do preço de venda. Quando é feita a apuração e o recolhimento, ele tira do seu valor a pagar aquilo que foi creditado no processo da compra do tecido do algodão, pagando ao invés de R$ 25, somente o valor de R$ 10, que é o valor compensado com os créditos. Que veio do produtor, que veio da tecelagem e que chegou na fábrica. E que, por sua vez, vai chegar aqui também dentro da loja de roupas. Ali nós estamos já falando numa cadeia operacional quase que final, né, Flaviane? Sim. Porque nós estamos no varejo já. Isso é importante a gente deixar claro, porque hoje a condição do varejo, ele é de venda a consumidor final, né, Flaviane? Sim. Então, aqui, a camisa que está ali no mostruário, a Flaviane entra na loja, eu gostei dessa camisa. Ela vai provar, vai gostar, e aí no final, aqui a loja falou assim, olha, essa camisa aqui custa R$ 200, Flaviane, certo? Esse é o valor do produto camisa. Porém, agregado a isso, eu tenho o imposto, certo? Então, a Flaviane, a minha consumidora, a minha cliente, ela vai pagar, além do produto, a incidência tributária. Só que diferente, a Flaviane não tem a compensação. Por quê? É destino final, tá bem? Então, para mim, na posição de consumidor final, que não tem o direito a crédito, o valor agregado ele vai pegar diretamente a alíquota que foi definida em legislação. Então, fica mais claro para nós, na posição de consumidor final, entender o que a gente está pagando. E fica mais claro para as empresas aquilo que precisa ser pago e precisa ser creditado em cada operação. Fazendo assim com que todos nós, no sistema tributário, tenhamos uma clareza muito melhor daquilo que está sendo creditado e pago, e garantindo que o consumidor final, na ponta da cadeia, não pague um imposto exagerado. Então, trazendo aqui mais um pouquinho desse exemplo, onde a gente tem essa cadeia que a gente acabou de exemplificar, para um processo de memória de cálculo. Então, aqui nós temos toda a convergência que nós falamos lá atrás até o consumidor final. Então, a reforma tributária, a previsão dela é a criação de um imposto do IVA que será aplicado ao consumo de bens e serviços e incidirá apenas sobre o valor em cada fase produtiva, até a cadeia final, óbvio, né? E aqui os principais benefícios que nós temos com a questão do IVA é a redução, a mitigação da incidência acumulativa dos impostos, uma transparência, conforme você falou, assim, eu sei que eu estou pagando R$200 da camisa, né, Flaviane, mais um imposto de R$50, né? Uma melhoria na competitividade, porque digamos que estamos todos nós aqui juntos. Eu sou uma revendedora, eu sou uma loja, a Flaviane é outra, você é outro, e nós temos aqui várias camisas, a mesma camisa. Eu posso vender por R$200 hoje, né? É isso. A Flaviane vende lá por 250 e você vende por 300, o mesmo produto.
Então, isso traz uma igualdade, porque fica claro que o valor do produto incidente é um, e o restante ou é sua margem de lucro, ou é a carga do imposto. Mas a carga do imposto será sempre aquela definida por legislação, né, Flaviane? Isso mesmo. Então, em duas lojas estabelecidas em um mesmo município, a carga tributária das duas é a mesma. Então, Sim. de forma competitiva, você consegue ajustar o seu preço e a sua margem de acordo com aquilo que você efetivamente tem que se preocupar, não com os impostos, para poder fazer adequações conforme benefícios específicos. Aqui nós temos outro exemplo prático, que é o serviço, né? Nós temos uma alíquota média definida para um serviço. Então, vamos dizer que, lembra da reforma da casa? Estamos reformando nossa casa, né, Flaviane? Então, precisei de um encanador, né? Então, se eu precisei de um encanador, ele me fala, olha, eu cobro R$100 no serviço, mas em cima desse valor, esse encanador tem que pagar o imposto devido, né? Então, eu sou tomador do serviço, né, Flaviane? Contratei o encanador, eu estou tomando o serviço como um consumo final ali do serviço, eu vou pagar uma alíquota média ali, que é do serviço, de 26,5. Então, quanto eu devo ao encanador? R$100 o serviço, e quanto eu devo aos cofres públicos? R$26,50. Isso, sobre o serviço, é importante falar que essa alíquota ela pode ter alteração a nível de município. Sim. Então, o prestador ele vai ter o mesmo preço, entretanto, dependendo do local que for prestado, a alíquota pode mudar. E para o contribuinte, fica muito claro aquilo que é serviço prestado aqui novamente e aquilo que é imposto, né? Não fica jogado à margem do prestador, não fica jogado à margem das empresas camuflar ou simplificar para o cliente aquilo que é preço e o que é imposto. Mas fica nítido aquilo que vai para o ente público e aquilo que vai realmente como preço da operação ou do produto. Verdade. Falando um pouquinho agora de um assunto bem importante, que é o split payment. Depois de ter tido a experiência da tomada de crédito, nós temos alguns esquemas que facilitam essa proporção. Então, uma vez pensado no novo modelo de crédito, foi necessário criar coisas inteligentes, tecnológicas, para que essa tomada de crédito seja mais rápida. Uma vez que a gente tem já o Pix, que facilita muito a questão da compensação, a gente precisa entender como que isso vai acontecer no dia a dia das empresas. Então, foi feito um esquema, um modelo de aproveitamento de crédito chamado Split Payment, que traz essa simplicidade para o dia a dia das empresas nesse processo. Então, o que a Flaviane... Lembra lá atrás que a gente falou sobre a integração dos sistemas bancários, do sistema financeiro, muito próximo às operações acontecendo de fato? Hoje em dia, quantos de nós andam com dinheiro no bolso, né, Flaviane? Quantos de nós, vamos falar nós enquanto empresários, quantos de nós guardamos debaixo do colchão os nossos recursos? Hoje em dia está tudo no sistema eletrônico operacional bancário. O nosso sistema bancário é considerado um modelo padrão lá fora, né, do sistema atual. Então, essas experiências como o Pix, os cartões, nas vinculações de cartão de sistema operacional, para você ter uma noção, a compensação bancária brasileira é muito rápida, é muito sistemática, né, Flaviane? Mesmo as operações com cartão de crédito, débito, é um exemplo, né? Então, tudo isso trouxe para esse novo conceito. E a questão do split é isso, é splitar, separar, segregar. Hoje em dia, nós temos uma experiência muito bacana em relação ao split payment que acontece nas operações de e-commerce. Por exemplo, nós vamos numa plataforma, nessas plataformas de compras, né, online, e temos lá um produto sendo exposto. Não necessariamente quem está vendendo o produto é quem fabrica, quem é responsável pela venda, é aquela plataforma digital, mas sim uma outra empresa que está expondo naquela vitrine aquele produto. E por trás dessa plataforma digital, dessa plataforma de venda,
né, do e-commerce, existe uma adquirente, subadquirente, financeira resguardando a operação financeira. Então, quando você entra numa plataforma digital e compra um produto que existe ali, que você dá seus dados operacionais de cartão, você compra lá em 10 vezes, parcela em 10 vezes, mas o produto, quem vai estar entregando, quem vai estar emitindo a nota fiscal, né, Flaviane, é uma outra empresa. Essa empresa, comumente chamado seller, ela tem um acordo, um contrato da gestão da intermediação da venda, que é um percentual que ela paga para aquele marketplace, né, Flaviane? Então, quando você compra o produto, parte daquele valor vai para a empresa que está vendendo e uma outra partezinha daquele valor já vai direto para o marketplace que intermediou a operação ali. Isso. Certo? É interessante esse conceito porque você tira da sua responsabilidade a administração de cobrança, a administração de acompanhamento da operação de venda ali, de frente de caixa, por exemplo, e coloca na mão de alguém que é responsável. Você, como empresa, no processo de revenda, só tem a responsabilidade de disponibilizar o produto e efetuar a entrega. Então, a gente simplifica isso, né? Traz para cá aquilo que é realmente operacional. Então, se tratando dos tributos, o conceito é bem parecido, certo? Então, assim, eu vou dividir o valor que está sendo pago. Então, numa operação que eu entrei aqui, vamos falar, e isso aqui, o split está acontecendo, né, Flaviane? Dentro das operações de transações eletrônicas, tá? Eu não estou falando de um split aqui de fora desse sistema, por exemplo, o dinheiro ou o cheque, apesar de o cheque ter uma compensação futura bancária, ele não vai entrar aqui nesse primeiro momento. O que nós temos? Eu vendi um produto, né? Então preparei meu sistema, estou vendendo um produto. Aí cabe a negociação, né, Flaviane? Sim. Eu estou vendendo para você, eu sou sua fornecedora, você vai ter que pagar o produto que você está comprando e eu, enquanto empresa que vendi o produto, tenho que recolher a parte do tributo. Mas, num acordo comercial de split, eu vou falar assim, olha, Flaviane, você vai me pagar em Pix? Então, aqui já vamos fazer a gestão e você vai me pagar só o meu, né? Só o que é valor de produto que eu vendi para você e você já também recolhe aí o valor do tributo, né? No split os pagamentos, quando acontecer. Nessa operação chamada split inteligente, cada um fica com um pedacinho. O governo fica com um pedacinho e eu, como fornecedora, recebo pela minha mercadoria. Teoricamente, seria como se, trazendo para simplificar esse modelo, é como se você comprou do fornecedor, você vai pagar um boleto para o fornecedor da mercadoria e um boleto para o fisco do imposto. Então, você já faz o pagamento separado, direcionando exatamente para quem vai o dinheiro e cada um recebe o seu. De forma com que, no split, você garante que você terá aquele crédito. Não fica mais a cargo do fornecedor pagar a guia no recolhimento. E sim, você assume essa responsabilidade e garante o crédito na sua operação. No momento que foi liquidado esse valor que é devido aos cofres públicos, a Flaviane já tem direito ao crédito dela, né? Então, é muito rápido, é muito dinâmico e traz uma transparência, uma agilidade para a compensação das empresas no seu sistema financeiro muito grande. Óbvio que teremos que trazer isso para um controle, né, Flaviane? Sim. As empresas vão depender dos seus softwares para fazer essa gestão financeira. Então, vamos pensar dentro de uma estrutura de negócio de uma empresa, a área financeira vai estar muito próxima à área fiscal, à área de gestão, à área de venda. Não são mais separadinhos, cada um no seu quadradinho. Essa casa, ela vai ficar ampla, né? Não vai ter paredes, né, Flaviane? Ela vai ser ampliada para que isso seja muito mais fácil. Então, falando diretamente dos modelos que nós teremos, o split inteligente, ele será de forma automática. Então, ali, no caso, numa operação de compra e venda,
eu vou usar o split inteligente, de acordo com uma consulta, uma pré-liberação do governo, para que eu pague somente na saída a diferença da operação. Então fica simplificado para a operação e viabiliza o fluxo de caixa, onde eu não preciso efetivamente esperar fechar um mês para poder estar aproveitando aquele crédito. Temos também o split simplificado, que ele não é necessariamente o valor total do crédito da aquisição, mas um percentual definido ali para cada operação. Então ele já não é tão agressivo, né, a nível de operação, de acompanhamento, mas ele tem um benefício para as empresas no que tange a fluxo de caixa também, porque não precisa desembolsar tudo de uma vez para pagar um imposto. Exatamente. O split simplificado, acho que está no nosso próximo slide aqui, acho que vai ficar melhor entendido aqui. Aqui a gente trouxe aqui a dinâmica das duas modalidades da questão do split de pagamento, né? Do simplificado, ele acontece na operação do consumidor final, que poderá adotar ali, né, a questão do split simplificado com uma alíquota média, né, baseada já no valor que vai ser pago, né, Flaviane? Isso. Então ele tem uma estimativa, né, que facilita a operação. Aí, então, ele acontece ali na parte do varejo, a operação com não contribuintes, né? A alíquota, uma alíquota pré-estabelecida para cada situação, ela está enquadrada dentro de um artigo da normativa, né, Flaviane? E é realizado o fechamento final ali de todos aqueles valores e a baixa da dívida com o cofre público. Muito bom. Então tem essa diferença também, o split inteligente pode ser de uso automático e o simplificado ele precisa aguardar o fechamento. Então ele tem essas duas dinâmicas, mas que visam sempre o apoio na parte de informações de fluxo de caixa. Exatamente. E aí falando um pouquinho aqui de documentos fiscais. Então tudo isso, essas transações, essas operações de crédito, como a gente já citou anteriormente, elas têm um documento regulador que vai ser a prova documental, conceitual, jurídica, fiscal daquilo que está acontecendo na operação. Sim. Então, dentro das alterações, né, Flaviane, lembra que lá atrás a gente conversou um pouquinho, quando a gente falou sobre o processo de transição, aqui a gente trouxe isso aqui bem claro. Nós tivemos aqui a publicação da nota técnica em relação ao CTE, que é o conhecimento de transporte, que está junto ali com a nota fiscal de energia elétrica, de serviços de comunicação, que essas partes elas estavam antes em modelos operacionais de documentos não eletrônicos, né? Então eles não passavam pelo sistema de validação do próprio centralizado, que era visto por todos. Porque dentro do sistema SPED, a documentação da NFE, do CTE, é visível, da NFCE, é visível para todos os entes que participam do sistema SPED. Agora, com essa alteração, esses documentos também passam a fazer parte lá, a nota fiscal de energia, de comunicação, né? E estamos trazendo aqui a publicação do que foi feito. A nota técnica de 2024-001 para o conhecimento de transporte, que está ali a nota de comunicação e energia. Estão se falando talvez em separar esses documentos, tá? Mas o que está publicado lá ainda é isso. A nota técnica destinada à NFE e à NFCE e a nota técnica que saiu também em relação aos serviços, né? Que é o modelo padrão, mas que, detalhe, cada prefeitura ainda pode adaptar. O que é acordado é que cada modelo, né, mesmo refletindo o modelo padrão, tem as informações do IBS e do CBS, porque são necessárias de ir para a apuração, né? E esse documento vai subir também para as bases do sistema SPED para que possa ser visto pelas administrações tributárias. É importante dizer que isso é um passo muito importante tecnológico para o nosso país, porque nós tínhamos, há alguns anos atrás, a nota fiscal de bloco, né? Então, naquele modelo, era assim, inviável pensar, por exemplo, no split inteligente
O fisco demora mais ou menos 60 dias naquele modelo para ver o quanto que você teria que pagar de imposto num documento. Então, quando a gente traz isso para algo eletrônico, rápido, a gente consegue garantir e exigir do fisco créditos, que é o que a gente precisa para poder melhorar o nosso fluxo de caixa e também fiscalizar aquilo que está sendo aplicado no nosso dinheiro. Então, é uma evolução muito grande para o nosso país. Em um tempo muito curto, quando a gente fala aí de histórias fiscais em outros países, o Brasil, com a expansão territorial que a gente tem, fez uma evolução muito grande com a reforma tributária, trazendo tudo isso. Então, apesar das notas fiscais eletrônicas já serem algo conhecido, alguns modelos ainda estavam fora, como o de energia, que a Jussana falou, e outras coisas. E o único que estará fora por enquanto é a nota fiscal de serviço. Mas nós já temos um padrão nacional para isso e a gente acredita que em breve, né, Jussana, todos vão estar dentro dele. É o que nós temos aí, se nós pensarmos no modelo operacional que a Flaviane está falando, o quanto a tecnologia tem, né, evoluído e contribuído para as gestões tributárias, para as organizações internas das empresas. Por quê? Gente, vamos lembrar aqui, a nossa nota fiscal modelo 55, ela surgiu ali nos meados de 2004 para 2005, oficialmente com a publicação do ajuste em 2005. Então, nós estamos falando aí numa evolução de 20 anos. Exatamente. É bem pouco para tudo, né? Exatamente. Quando a Flaviane traz ali o contexto histórico das notas em blocos, dos formulários contínuos, né? Estamos falando há 20 anos atrás. Parece um tempo grande, porque hoje eu não me vejo recebendo uma nota fiscal de bloco ou de formulário contínuo. Eu quero o XML da nota. Eu nem aceito mais. Na sua empresa, se um fornecedor te envia uma nota de bloco, ela nem entra no caminhão mais, porque um CTE não comporta esse tipo de documento. Exatamente. Olha só o quanto mudamos, né? E a tecnologia está muito voltada a isso, né? E o quanto é mais rápido. Um XML de uma nota fiscal comporta informações relevantes para quem compra e para quem vende, extremamente importante. Porque aquele bloquinho seria preciso filas, né, de metros para poder comportar as informações que cabem em informações pequenas, isso da ML, né, em uma transação de poucos kbytes. Então, isso realmente é muito importante para a história do nosso país, né? No que diz respeito à tecnologia, nós temos evoluído muito, evoluímos em muitos anos, mas agora a gente está dando um passo bem grande com uma equiparação intelectual e tecnológica dentro da tributação. E aí, somado a isso, a gente tem também a nossa atualização nos nossos arquivos SPEDs, que é o principal, né? Aí é que tá. Agora que a conversa fica interessante, né, Fabiane? Porque hoje nós temos aí dentro do sistema SPED os documentos eletrônicos, as obrigações acessórias, né? E uma delas é a FD fiscal. A FD fiscal está ali para apurar o ICMS e também o IPI. E nós temos a obrigação acessória que apura o PIS e COFINS. Lembra que a gente falou lá atrás que foi um passo significativo, porque nós não tínhamos um livro de fato que apurasse o PIS e o COFINS, que demonstrasse que a Receita tivesse acesso rápido, que ela pudesse confrontar as informações, né? Então é isso. Nós temos ainda, e aqui nós vamos precisar dessas obrigações acessórias ainda acontecendo, porque estamos no processo transitório. Não dá para ir lá e fechar as portas da FD Contribuições, né, Flaviane? Por quê? Nós ainda vamos ter esses tributos coexistindo ainda durante alguns períodos. Então como é que fica agora essas informações novas, os tributos novos dentro dessas obrigações? Recentemente, porque uma das preocupações que o IBS e o CBS, se eles vão compor a parte de totalização dos documentos. E o documento fiscal, vamos falar da INFE, do CTE, da INFCE, aparece ali dentro da obrigação acessória da FD fiscal, por exemplo,
com detalhes dos documentos. Nós temos ali o bloco 100, né? E os filhos ali acontecendo, dentro ali do cabeçalho ali do bloco 100, né? Do registro C100, que é da NFE, com detalhamento nos itens posteriores, né? Como que fica ali? Vamos ter um totalizador ali? Nós tivemos uma publicação recente da Receita, né, Flaviane? Sim, e a Receita divulgou para os arquivos SPEDs que não haverá uma validação de total. Ou seja, esse valor dos impostos, eles vão estar sim no total da nota. Entretanto, aquela validação que nós tínhamos referente ao valor do produto versus o total do documento, ela não vai mais acontecer. Que é especificamente entre os registros filhos, C100 e D100, contra aquilo que ele tem dentro dele, né? Que é o C170 e o D170. Então, nós não teremos mais essa validação que nós temos hoje, mas deixa claro que o valor dos novos impostos eles devem compor o total do documento. Isso falando em relação ao IBS e ao CBS. Isso. Para o ICMS, continua a regra valendo. Isso. E para o PIS e COFINS também, o IPI também, a vida deles continua normal. E é importante dizer também que esses continuam sendo os documentos de apuração e orientação para recolhimento dos tributos atuais. A gente não vai mudar o formato de apurar o ICMS, por exemplo. Vai continuar no formato que está no seu estado. Entretanto, a informação dos novos impostos não impactará naquilo que diz respeito à estrutura do arquivo. Então, Flaviane, como nós não vamos ter apuração do IBS e do CBS, não precisa fazer nada com isso. Bem que queríamos, né? Então, tem muita discussão ainda, que é o detalhamento, que está ali dentro da 214, que fala sobre a apuração, que fala sobre, inclusive, a apuração assistida, né, que poderá ser feita de uma forma. O que seria essa apuração assistida, né, Flaviane? Isso. Hoje, quem trabalha com imposto de renda já sabe que a Receita Federal sabe os seus dados. Ela só pergunta para você o quanto você recebeu no ano. Se você manda um valor que está diferente do que ela tem, ela já fala, não, você me falou errado. Verifica aí. Então, isso diz respeito a uma troca de informações que a Receita Federal já tem. Quando a gente conversa sobre a apuração assistida, nada mais é do que trazer essa realidade para os impostos das empresas. Então, é esse o nosso objetivo. Ainda não temos uma obrigação acessória declarada do que vai ser para poder apurar, mas a certeza é que ela existirá. Apesar de ser tudo eletrônico, automatizado e inteligente, ainda precisamos de uma apuração que declare e oficialize um documento formal, que seria um possível SPED, para aquilo que veio de tributo novo, né, Ju? Exatamente. Nós não sabemos qual o formato dessa declaração, quais são as regras, isso ainda está para ser definido, está em discussão. E aqui, esse primeiro bate-papo que nós estamos tendo será o primeiro de muitos. Sim. Então, aqui nós vamos estar cada vez mais tentando trazer para vocês, para a realidade do nosso negócio, do varejo, da distribuição, trazer pessoas importantes, né? Todos os nossos sistemas estão sendo trabalhados e construídos. Sim. Então, ao longo dessas nossas jornadas de conversa, vamos trazer aqui os nossos POs, né, que cuidam da parte de produto, para falar para vocês como cada pedacinho está ficando. Dentro da estrutura de varejo e distribuição, pessoal, temos vários produtos, né? Então, que atendem várias soluções de negócio que atendem os nossos clientes. E a gente vai estar convidando o pessoal para estar falando conosco, certo? E dentro da estrutura, da infraestrutura TOTVS, existem outros produtos que também estão sendo preparados e que cada um vai estar direcionando as atividades para estar informando vocês, como nossos clientes, para estar entendendo toda essa infraestrutura. É um trabalho gigantesco que está sendo feito, né, Flaviane? Isso, e se a reforma tributária veio para simplificar, a gente está aqui com vocês, porque esse é o nosso papel. O papel Sim. da TOTVS é simplificar o seu dia a dia, para que ocorra de maneira mais efetiva, eficaz e dentro do compliance das normas tributárias. Então, pode ter certeza que todos os nossos produtos estarão conforme para que vocês possam fazer tudo aquilo que é necessário para viver essa reforma tributária, para viver esse período de transição com menos dor possível, com mais simplicidade, com mais clareza daquilo que precisa ser mudado. Essa é a parte importante. Assim, a estrutura que nós temos dentro da TOTVS nos possibilita, nos garante um conforto
de trazer para vocês a nossa parceria com vocês, de falarmos aqui, estamos juntos, vamos tentar mitigar, vamos tentar ser o mais suaves possíveis nessa transição. É complexo, é trabalhoso, depende de recursos, está sendo investido, nós aqui estamos investindo muito, né, para tornar esse período para vocês o mais suave possível. Mas é conforme a gente falou, estamos reformando uma casa, morando dentro dessa casa. Então, existe sim alguns desconfortos, principalmente em mudarmos a maneira como trabalhamos hoje. Nós vamos ter um período de convivência, né? Que vamos estar ainda, é como se... Lembra da casa, né? Estamos falando da casa aqui, né? Estamos morando na casa, a gente precisa limpar, organizar, eu preciso cozinhar. Como que eu vou fazer tudo isso dentro dessa casa em reforma, né? Então, a gente precisa ir adaptando. Mas eu já preciso pensar como vai ser o meu espaço dentro dessa casa reformada, Sim. como que eu vou estar trabalhando. Então, a visão do empresário, de você, nosso cliente, é importante vocês pensarem como que eu estou me organizando aqui dentro. O que minhas equipes aqui dentro, cada nicho da minha equipe conhece sobre a reforma tributária. Porque a reforma tributária não é só para o setor contábil e fiscal da empresa. Ela é para a área de compras, porque eu preciso comprar bem, eu preciso entender a precificação desse produto. É da área de venda, que vai negociar com o meu cliente, é quem vai fazer a gestão financeira com o fornecedor, com o cliente. Então, toda essa estrutura precisa ser repensada e todos precisam conhecer o que é a reforma tributária, o que ela muda, o que ela traz de benefícios e o que ela traz de pontos de atenção também, né, Flaviane? Isso é muito importante. Então vamos juntos. E aí, conversa com a gente. O que a reforma tributária vai mudar dentro da sua empresa? Estamos aqui para ouvir vocês. Temos os nossos canais de atendimentos, estamos juntos, contem conosco para auxiliarmos no que for preciso. Muito obrigada, né, Flaviane? Obrigada. Foi um bate-papo muito bom. Bem divertido. E até a próxima.